Olá, pessoal. Olá, você, vaibeiro e vaibeira do meu coração. A gente está aqui em mais um episódio da Vibe Podcast. E a gente está aqui com um episódio diferente, certo? A gente está aqui com uma convidada diferente. E a gente vai querer que vocês recebam essa convidada muito bem recebida, certo? Coloquem aí, interajam nos comentários, curtam esse episódio, compartilhem com outras pessoas, porque esse episódio vai ficar muito bom, a gente tem certeza disso. E eu vou começar aqui apresentando o pessoal que já é da casa, vocês já conhecem. A gente tem aqui Bruninho, professor, doutor Bruno Ribeiro. Oi, pessoas. Meu nome é Bruno Ribeiro e eu acho que se uma história não for real, é pecado assistir. Ui, tá vendo? Tá vendo esse menino como é? A gente dá um microfone pro menino desse falar, só essas coisas assim. A gente tem aqui mais uma convidada, é a segunda vez dela aqui no nosso podcast. A gente também quer que vocês recebam ela muito calorosamente, que é Giovana Queiroz. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui. E eu acho que A Última Batalha é o melhor livro das Crônicas de Nárnia. Eu pensava que ia falar do filme A Última Batalha. Não, mulher, abafa esse filme. Eu ia ficar na minha, mas tudo bem. E agora a gente está aqui com a nossa convidada especial de hoje. Ela é muito famosa aí pela internet, né? Ao que parece. Ela vai deixar aí depois a arroba dela, tudo isso, certo? Para vocês seguirem, que é Rebeca Souza. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu não preparei uma frase de efeito, então fiquem aí com o meu improviso. E estou muito feliz de estar aqui conversando com um assunto que eu gosto tanto. Estou animada. Vocês terão aí muitos incentivos, né, para escutar e ler histórias que não são reais, apesar de Bruninho ser contra. Então, Rebeca, a gente está aqui, a gente vai conhecer também melhor um pouco você, né? Se você quiser aí se apresentar, falar de onde você é, sua cidade, sua igreja, enfim, o que é que você faz da vida, sua formação, fica à vontade. Então, gente, eu sou formada em teologia graças a também muito de Bruninho, né? Que antes eu era inimiga da filosofia, agora eu sou convertida. E tenho 22 anos, estou no mestrado em Ciência das Religiões. E eu não sou naturalmente assim, não nasci lá, nasci em Paulista, mas hoje eu vivo em Itambé e Pedras de Fogo, que são duas cidades que se cruzam, elas não têm uma fronteira delineada, então eu digo que eu vivo nas duas. E vivo muito aqui por João Pessoa por conta do mestrado. Eu tenho esse trabalho na internet, onde eu falo sobre teologia, falo sobre literatura e dou muita ênfase também à fantasia, que é também o que me tornou escritora. São os livros de fantasia, 3 que eu acabei escrevendo, e eu espero que vocês possam ler, né? Se vocês gostarem de mim, vocês que estão vendo, vocês possam ler esses livros depois. A gente está em tempo de carnaval, ela está falando de fantasia de carnaval, não. Sim, minha gente. É outra coisa. O que é fantasia, assim? Puder dar uma definição, o que é isso, assim, para o pessoal que não entende muito bem? Olha, eu não vou me estender muito, porque em Árvore e Folha já comecei a falar sobre Tolkien. Tolkien é alguém que refez pelo menos 2 vezes o conceito de fantasia, porque ele estava sempre mudando de ideia sobre. Mas a gente pode definir fantasia como um gênero que descende dos contos de fadas, que tem como elemento principal coisas que não são naturais, mas que correspondem a um certo nível de realidade. Ressalvas, né? Então, só para dar um exemplo, se você viajou um pouco aí no conceito, Peter Pan é um tipo de fantasia, as Crônicas de Nárnia é um tipo de fantasia, e eu geralmente defino dessa forma, como um conjunto de gêneros que descende dos contos de fadas, tem isso da magia, tem elementos específicos, mas com um molde diferente dos contos de fadas, apesar de ser parecidinho. Tem alguma coisa que faz a ficção fantástica ser diferente de ficção, assim? No geral? Normal? No geral. Tem. A gente brinca dentro da fantasia de que existem pelo menos 2 tipos de fantasias. Geralmente tem gente que diz que tem 3, mas eu gosto de me referenciar a 2 pelo menos. Mas vamos falar das 3. Tem a baixa fantasia, que é quando uma história se passa no mundo real, mas tem elementos mágicos. Exemplo, Percy Jackson é um tipo de baixa fantasia, porque se passa no mundo real, mas dentro desse mundo real existe um acampamento meio sangue de deuses e deusas. A gente tem a média fantasia,
que é o exemplo dos meus livros e também de Nárnia. Porque começa nesse mundo algumas vezes, mas vai para Nárnia. E a alta fantasia é Senhor dos Anéis, só se passa lá. A diferença é que ficção é um gênero muito amplo. Existem muitos tipos de ficção. Pode existir, tipo, ficção romântica ou somente ficção. Por exemplo, Interestelar é um tipo de ficção, mas não é fantasia. Geralmente a fantasia salva alguns elementos que Tolkien ele gosta de citar repetidamente. Ele dá exemplos da cultura dele, mas que, querendo ou não, vem muito para a nossa. Geralmente a fantasia envolve dragões e magia direta, bruxos ou bruxas, encanto no geral. E tem ficção que não tem nada disso. Aí já vai para outro campo que não a fantasia. Só uma pergunta. Aquela pergunta que a gente sempre escuta, né? E tu não é crente, não era? Tu não era crente? Pois Crente pode se envolver com isso? Eu vou deixar essa pergunta aí no ar, certo? Enquanto a gente fala do nosso patrocinador, que é o Estúdio Vision, você já conhece. É o estúdio onde a gente grava, aqui onde a gente está. Estúdio muito bem equipado. Você vê esse estúdio bonito aqui, você pode utilizá-lo também. Se tiver alguma live para gravar, se tiver um canal no YouTube, um canal no Instagram, e você quiser fazer alguma coisa aqui, você marca um horário aqui com o pessoal do estúdio, com o Josiélio, o pessoal vai te assessorar muito bem, vai também fazer a edição para o seu canal e tudo isso. Então, pode passar aqui, Estúdio Vision, a gente está aqui na Avenida Nego. Não passe quando a gente estiver gravando, né? Porque a gente tem medo. Inclusive, que a gente grava um negócio polêmico, né? De repente o povo vem aqui bater na gente. Mas pode vir aqui gravar seu conteúdo, botar seu conteúdo no mundo. O Estúdio Vision está aqui para isso. E a gente quer também que você conheça o Espaço Novo Tempo. Nós aqui, com exceção de Rebeca, somos membros do Espaço Novo Tempo. E a gente se reúne todos os sábados, 10 horas da manhã, lá no auditório do Hotel Xênios, na Orla de Cabo Branco. Então, você é nosso convidado. Se você quiser participar com a gente, no nosso culto, enfim, a gente vai ficar muito feliz de receber você lá. E agora, Rebeca achando que eu tinha esquecido. E aí, Rebeca, esse negócio aí, crente pode ver essas coisas de fantasia, de bruxa, de dragão, essas coisas? Eu acho que não, né? Mas... é a baixa fantasia, tá vendo? É verdade. Eu acho que ele tá aqui de pedreiro, só pra descontar. Pois é. Essa discussão é bem longa. E geralmente eu tenho muito cuidado na hora de responder. Primeiro porque eu divido essa preocupação em algumas partes. Existem irmãos que realmente têm zelo. Zelo pelas suas próprias vidas e acham que ter contato com histórias que tenham bruxaria é quebrar o mandamento estabelecido tantas vezes no Antigo Testamento. Sim. Então, tem que ter muito cuidado, porque eu vejo que não é indireta, tá, gente? Em nome de Jesus, eu não gosto de indireta, mas às vezes, né, a gente, quando é convicto de que tá tudo bem ler, a gente pode responder meio que desmerecendo a preocupação daquela pessoa. Sim. E eu acho que isso não pode acontecer. Por exemplo, eu lembro muito que quando eu iniciei no Instagram, hoje eu ainda recebo muito essa pergunta, mas era a pergunta mais frequente, de que como fazer. Muitos adolescentes perguntando, tipo, Rebeca, eu queria assistir Harry Potter, mas meus pais não deixam, ou meus pais têm medo. E assim, cara, até certo nível, eu acho que é tão genuína essa preocupação, Sim. tipo, não quero desagradar o Senhor com esse tipo de conteúdo. Por outro lado, existem aquelas pessoas que ultrapassam a barreira do zelo, já começam com um cuidado idólatra, digamos assim. Um legalismo, né? Um legalismo. Ignorando tantas outras coisas que são dignas de serem refletidas. Então, não poucas vezes eu apelo para pessoas maiores que eu, que entendem muito do assunto, que escrevem ficção. E conversando certa vez com amigos que escrevem, a conversa é uma só e por isso que vou falar com muito cuidado, tá, gente? Existe um abismo entre a ficção e a realidade. Bruxaria é toda manipulação da realidade. E é quanto a isso que Deus adverte, de que a gente não apelasse para manipular a realidade, para realizar desejos ou o que quer que seja. Só que vem de muitas histórias antigas a presença de bruxaria em algumas histórias. Então se deve analisar que apelo
está ali. Se a bruxaria nessa história é um elemento fictício, no sentido de que compõe parte do mundo fantástico e você não está sendo incentivado a mudar a sua realidade por meio disso. Ou se... E outra coisa válida também que a gente pode ver é como, se acontece no mundo real, como essa fantasia está sendo lidada. Um exemplo. Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Não sei se vocês viram. Sim. Mas a Wanda, aquela história, ela basicamente se passa no mundo real. E a Wanda, ela tem acesso a um livro que é proibido. Ela não deveria ter acesso àquilo. Para um fim totalmente idólatra. Que era encontrar esses filhos dela em algum multiverso um multiverso qual ela poderia criar e cuidar dessas crianças. Então veja a motivação e veja quão longe ela foi. Mas até nessa obra, que foi até algo que o Pedro Pamplona também estava falando, até nessa obra, o aviso é muito claro. O preço que a Wanda pagou foi muito alto e ela não conseguiu realizar os desejos por meio da bruxaria. Então, assim, quando a gente encontra uma ficção que tenha a bruxaria dentro, como Harry Potter, por exemplo, estava demorando para falar sobre, a gente tem que avaliar de que muitas vezes se trata somente de um elemento presente e totalmente fictício, tal qual dragões, ou o Era Uma Vez, às vezes. Tem autores que colocam a bruxaria como uma simbologia, como Era Uma Vez. Então eu acho que eu entendo o zelo, entendo muito, mas também acho que falta esse convite do tipo, ei, não fica com tanto medo assim, porque faz parte da proposta do livro. Essa magia, ela não tem a intenção de necessariamente te fazer quebrar nenhum mandamento. É uma ficção, os personagens são fictícios, nada disso realmente é real. E com sabedoria, com equilíbrio, com zelo, você consegue aproveitar de lições profundas, por exemplo. Harry Potter tem muitas lições profundas que a gente não pode simplesmente afastar por conta de um elemento. Então, eu acho que, de fato, entendo as preocupações, às vezes é legalismo mesmo. Nunca conheceu ou nunca assistiu e já condena. E tome achar mensagem subliminar, mas tem que ter esse equilíbrio assim, de separar, né, a realidade da ficção e qual é a intenção desse elemento fictício na história. Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado. Eu, enquanto ex-proponente dessas ideias, né, de mensagens, eu acreditava nisso tudo. Eu achava, menino, como é que um crente lê Harry Potter? Meu Deus do céu, o mundo tá perdido. O mundo tá entrando na igreja. E não sei o quê. Eu ficava com essa angústia. Mas, assim, não era uma coisa assim que eu ia, sabe, bater nos outros com isso. Eu ficava angustiada porque eu via as pessoas lendo isso e para mim, elas estavam se perdendo lendo isso. No teu caso era zelo mesmo, tu acha? Era, assim, acho que envolvia um pouco de legalismo, mas porque assim, nunca foi da minha personalidade e ser inconveniente com os outros. Só isso. Mas eu ficava angustiada por conta disso, mas era mais assim, porque a instrução que eu recebi com relação a essas coisas girava muito em torno disso, né? As pessoas também, zelosamente, na melhor das intenções, muitas vezes, passam esses ensinos. E aí, quando você é um jovem... Eu entrei na igreja na adolescência. Então, assim, eu queria muito ser fiel, entendeu? Eu queria muito fazer aquilo ali, que eu achava que era o certo, que agora eu tinha... A gente tava falando aqui nos bastidores, né? Que a pessoa te perguntou assim, você tá com uma tristeza pelo seu passado sem Deus, né? Pronto. Eu tinha essa tristeza pelo meu passado sem Deus. E aí eu ficava, não, eu quero agir conforme a vontade de Deus. E então eu ficava muito angustiada com isso. Aí depois, né, quando eu já vi que isso não tinha problema e tal, a gente fez um JA, você lembra? A gente fez um programa numa igreja sobre ficção, né? Vocês não eram nem nascidas ainda, a gente pode falar disso, né, Bruno? Isso já... Negócio de Crepúsculo. Foi, a gente falou... eu gosto de Crepúsculo. A gente falou, menina... Deu uma polêmica, porque assim... a gente não falou, leia, não foi? A gente não falou nada disso. A gente disse assim, olha, gente... Como é que o cristão lida com a ficção de um modo geral, né? E aí, teve uma hora lá que o líder lá da igreja pegou o microfone, estava na minha mão, e aí ele foi, né, tentar, não, olha, não sei o quê, mas a gente tem que ter cuidado, e não sei o quê, não sei o quê. Pois é. Aí depois, no final, teve uma pessoa que falou com a gente, aí disse, como foi, Bruno? Tu se lembra? Não, disse assim...
vou ser bem sincero, vocês enrolaram. Aí, enrolou por quê? Aí, não, falaram e não falaram mesmo. Aí, Vanédia falou como se tirando onda, sabe? Aí tu queria que a gente pegasse e dissesse assim, minha gente, as mensagens subliminar, assim, ó, em crepúsculo. A divulgação era a maçã, a mão com a maçã, né? Na capa assim. Ó, isso aqui é do Jardim do Éden, remete, não sei o que. A pessoa disse, era pra ter falado assim. Ela falou sério. E talvez tenha muita gente que esteja assistindo isso, a gente aqui agora e pensando, e não é isso não. Só que aí depois eu me dei conta, falando assim, de mim mesma, eu me dei conta de que as minhas convicções, eu mesmo não tirava da Bíblia. Eu achava que era porque tudo aquilo que, quando você já nasce e aquilo ali já é normal, você tende a ver aquilo como normal e você não, assim, a própria atmosfera onde você está, né? O ar que você respira, você não fica pensando, o ar que eu respiro. Não, você está envolto naquilo já. Né? Então, assim, como eu cheguei na igreja, isso era... Então, eu nem questionava isso. Depois eu fui ver, rapaz, esse negócio não está na Bíblia, não. Na verdade, eu fui ver que a Bíblia tem muita ficção também. Não, entenda, não que a Bíblia é um livro de ficção, viu, gente? A Bíblia é um livro que usa a ficção. Tem o gênero ficção entre um dos seus gêneros, né? Isso, exatamente. Assim como tem outros gêneros na Bíblia, um deles é ficção. Eu digo, gente, mas... Tá, Jesus não contou histórias, né, fictícias. Tem até gente que fala assim, né, que essas histórias não eram fictícias. Eram histórias reais, Jesus usava, assim, não sei se é para fugir da questão da ficção, mas tem várias outras histórias da Bíblia que você não tem como fugir, que é ficção. Sei lá, a alegoria de Jotão, que está lá em Juízes 6. Juízes 6 ou é Juízes 9, enfim. Que fala lá, um se presta e fala outro, reina sobre nós, aí tá lá... Claramente isso aí não é algo que aconteceu na realidade. Então a gente tem que lidar com isso, né? A Bíblia fala de ficção também. Então, esse preconceito todo, vocês acham que, tipo, zelo, tal, mas tem mais alguma coisa que vocês acham que de onde vem esse preconceito? Eu penso também que parte disso se dá porque as pessoas, elas não leem muito. E pelo fato delas não leem muito, elas... como é que eu posso dizer? Elas não sabem ler um livro de ficção. Então, e não sabem ler mais ainda um livro de fantasia. Então, como elas não foram acostumadas, não foram educadas, não foram treinadas nisso, então ela vai achar que é aquela fala aqui que eu entrei, mas é uma zoação, tá? Tipo, as coisas se dividem em mentira e verdade. Acha que a ficção é uma mentira. E como é mentira, e faz uma leitura bem grossa, como é uma mentira, e a Bíblia diz que não é para mentir, porque o diabo é o pai da mentira, então o diabo é o pai da ficção. E isso vem dessa, literalmente, eu posso dizer assim, vem de uma certa ignorância literária. Porque se você soubesse ler um livro de ficção, soubesse aproveitar ele, você conseguiria fazer separações que são importantes, você conseguiria exaltar coisas que são boas, você conseguiria aproveitar coisas que estão aí dentro da criação de Deus e que são coisas boas de serem aproveitadas. Então ainda tem isso, tem essa parte assim do preconceito das pessoas, e eu vejo esse fator aí das pessoas não saberem ler um texto de ficção. Giovana, você que é uma jovem, nascida e criada na igreja, você tinha também essa coisa, esse preconceito? Como é que funcionava na tua casa? Depois eu quero que a Rebeca também fale, né? Ela é criada na igreja também, em outra igreja, mas eu queria entender como era para vocês isso. Diretamente dos meus pais, não. Mas na igreja eu ouvi. Inclusive até a respeito das Crônicas de Nárnia mesmo, que hoje a gente sabe, né? Foi escrita por uma pessoa que era crente e tudo mais, só que assim, nem sempre a gente soube que o escritor de As Crônicas de Nárnia era crente, né? A gente conheceu só porque passava, sei lá, na Globo, o filme lá do guarda-roupa. Mas aí eu já ouvi coisas assim também, como, mas olha, beleza, tá, foi escrito por um crente, mas ele se utiliza de elementos de mitologia e tal. Como é que mistura isso? Ele coloca numa história tão ok, é bonita e tal, e
faz uma alegoria aí até com a morte de Cristo. Mas olha esses itens aqui de mitologia, olha esses animais, esses negócios mitológicos que ele coloca junto. Aí, como é que pode ser certo e tal? Aí eu ouvi dessas coisas também, me desencorajando a ler. Eu acho que é isso mesmo, é zelo e isso que Bruno falou também, de falta de contato com esse tipo de literatura. É um zelo que não se baseia em entendimento, né? Igual Paulo diz. E você, Rebeca, na tua casa era tranquilo? Você era incentivada? Como era? Eu acho que, talvez, não sei, Bruninho, né, como foi no começo, mas eu acho que dessas histórias aqui a minha é um pouco diferente. Porque quem me mostrou Harry Potter foi meu pai, que é pastor. Senhor dos Anéis também, Star Wars também, tudo muito novo. Só que teve um problema. Eu me sentia culpada. Não sei se foram falas de colegas na escola, questionamentos. Poxa, tu não é crente, mulher? Porque tu tá lendo Harry Potter, eu não entendi. Não sei se aconteceu isso na minha infância, mas de alguma forma eu tinha... Era vergonha mesmo e culpa. Porque eu assistia. Mesmo meu pai me encorajando... Olha, minha gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Painho era de fazer uma maratona no final de semana. Começava de manhã e ia-se embora. E de saber fala decorada. E Painho é a igreja, né, onde nós sempre participamos, é a Igreja Batista. Então, assim, lembro já que ele já se envolveu em discussão no Facebook em 2007, porque estavam dizendo que Harry Potter é do diabo. Mas é impressionante. Existe essa atmosfera na igreja brasileira, pelo menos, tudo bem, que hoje a gente está tentando fazer diferente, mas quando eu era mais nova, existia. E mesmo não vindo diretamente dos meus pais, eu me sentia culpada. E o pior, era culpada até de ler essas histórias, e sempre foi algo que eu gostei muito, desde criança. E, de fato, sofri, mesmo não lembrando de experiências assim diretas de pessoas falando, mas acho que também essa memória do Facebook, da discussão do meu pai, ele me contando, foi muito marcante. Mas eu lembro de ter sido encorajada, porque eu falei assim, Harry Potter não deve ser ruim se meu pai entrou na discussão para defender, então eu tô tranquila. Fiquei mais em paz, mas aconteceu assim. E hoje, até hoje, né, no caso, mas hoje não dói tanto mais. Eu tinha esse negócio, meus pais não eram cristãos, assim, eram cristãos nominais, assim como todo mundo que nasce no Brasil, era católico nominal, né? E aí eu não tinha isso, não achava que era errado, ruim, antes de entrar na igreja. Aí, curiosamente, a igreja me incentivou bastante na leitura, né? Que é uma coisa muito boa, assim, que muitas vezes a gente não fala, a gente fala sobre como a igreja evangélica no Brasil tem coisas ruins e tudo, mas, assim, as coisas boas, tanta coisa boa que a igreja me trouxe, sabe? Porque... sei lá, tantos interesses que eu não teria se não fosse a igreja, de literatura, de muitas coisas, assim. Mas eu não achava que era ruim antes. A igreja me incentivou a ler, mas ela me deixava realmente, assim, né, por algumas coisas que eu ouvia, com essa culpa. Mas também tinha um pouco da culpa dos meus pais, assim, né, assim, que eu carregava dos meus pais, embora eles não achassem errado. Mas era questão, assim, de que lá em casa era muito... não, só o que importa é matemática, física, português, essas coisas. Tipo, artes. Isso aí não importa, sabe? Isso é besteira. Esse negócio, esses professores aí de arte, tipo, quando eu tava assim, meio assim mal, meio doente, minha mãe perguntava, tem aula de que hoje? Aí, não, tem aula de geografia, de educação artística, de educação física. Então pode faltar. Sabe, assim? Então... tem também muito essa coisa de que a gente, às vezes, acha que a ficção é algo menor, né? Não só por questão religiosa, coisa assim, de zelo religioso, mas disso também, porque não, o que importa é você aprender a construir um prédio. Você ser um escritor de literatura, isso é uma coisa, né? Como a gente, às vezes, tem isso, né? Com relação às artes, de um modo geral. São coisas muito inferiores, né? Muitas vezes no Brasil a gente tem isso. A igreja, às vezes, emula algumas coisas do mundo também nesse aspecto, né? Então, as artes são... tirando a questão da música, que na igreja evangélica se canta muito e tal, mas outros tipos de arte são muito negligenciados, né? Sim, com certeza. E uma das consequências disso é a falta do deslumbramento. É a arte que faz você se deslumbrar. E quando você corta isso,
você se torna um cristão que sabe muitos versículos, mas não se deslumbra com nada. Não se maravilha com nada. E a ficção, ela tem esse poder. A música tem esse poder, mas a ficção é porque se trata de um livro extenso, com a história dividida, que ela vai cultivando tua imaginação, tecendo histórias, cenas, e faz com que você se deslumbre mais. Então, a falta da valorização da literatura fantástica, em específico, faz com que as pessoas se deslumbrem menos. Em Ortodoxia, o Chesterton diz que o homem moderno, se ele derruba uma maçã, a maçã caiu porque eu soltei ela da minha mão. Mas uma bruxa que faz o mesmo encantamento todos os dias, ela sempre vai ficar deslumbrada quando o encantamento funciona. Porque ela está inserida em uma realidade onde o mundo é uma dádiva. Então, quando a gente lê histórias, o C.S. Lewis também fala disso, que você não vai ficar sedento por florestas irreais, mas todas as florestas reais ficarão mais encantadas. Então, tipo, quando se corta, principalmente a literatura, que é essa costura da imaginação, de você voltar a ficar surpreso, é como se você amputasse a sua habilidade de se maravilhar com o mundo que é de Deus. Então, é muito triste, porque há esse desencorajamento das artes. E uma das consequências é essa. Eu posso estar enganada, vocês me corrijam, mas eu tenho quase certeza que o pastor Emílio Garofalo tem um artigo falando sobre ficção é bom para cristão, não tem? Para pastor. Para pastor, né? Isso. É verdade. Ele fala como é importante você ler ficção para fazer um bom sermão, por exemplo. Você tirar boas ilustrações, fazer boas aplicações, você ter uma linguagem, um vocabulário mais preciso, e também até de você conhecer, até no evangelismo. Você conhece melhor a pessoa, né? Porque, tipo, esse livro aqui de ficção que todo mundo está lendo, quais são as questões que ele responde, que as pessoas... Então, você vendo isso, você vai ver o que é que as pessoas estão buscando, e aí você pode atender melhor, você pode responder melhor aos questionamentos atuais, né? E até esse livro aqui, eu até mostro depois, mas esse livro aqui, Engolidos pela Cultura Pop, ele fala sobre várias coisas, né, da cultura pop, mas uma das coisas que ele diz assim, de por que é importante a gente saber sobre cultura pop e tudo isso, é que ela traz o Zeitgeist, né, que é o espírito do nosso tempo. Então, você vendo uma boa obra literária do nosso tempo, um filme, uma série, isso ajuda você a entender qual é o pensamento das pessoas ao seu redor e ajuda você a ter uma aproximação mais efetiva daquela pessoa e responder aos questionamentos que ela tem com o evangelho. E uma coisa importante é porque a Bíblia diz que a gente precisa ter uma postura ativa de busca pelo bem. Então, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no texto clássico, que é um dos textos mais mal usados, assim, porque é um texto que é usado para cortar coisas, quando Paulo usa o texto para que as pessoas busquem coisas. Então, Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é X, Y, Z, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu acho muito curioso como as pessoas pegam esse texto para dizer o que você não deve fazer, o que você não deve ler, o que você não deve assistir, mas elas não pegam esse texto para dizer o que você deve. Porque o apóstolo Paulo claramente aí está dizendo que a gente deve ter uma busca ativa pelo bem. Tipo, se uma coisa for boa, a gente deve ir atrás disso. Se uma coisa for de boa fama, a gente deve ir atrás disso. Então, a postura do cristão não é uma postura assim de indiferença. Postura nihilista, sabe? Tipo, uma coisa sem valor. Não, a postura de neutralidade, como se fosse, tanto faz. Não, a postura do cristão é uma busca ativa pelo bem. E essa busca ativa pelo bem, parte dessa busca ativa pelo bem passa em a gente cultivar a nossa mente, cultivar a nossa imaginação e buscar o bem na ficção. Então, a gente poderia dizer que tem essa importância de você... A ficção ajuda a gente a buscar o bem. Que outras coisas, assim, tipo... A gente não vai ter como analisar isso exaustivamente aqui, né? Do porquê não é ruim o cristão
Mas a gente viu algumas coisas, que a gente viu que até a Bíblia traz ficção, né? Então, quem somos nós, né? A gente vai se achar melhor do que Deus, que inspirou utilizando ficção. Então, assim, a gente viu um pouco do porquê não é ruim o cristão utilizar ficção. E, claro, né? A gente vai ter que também analisar a ficção que a gente vai ler, vai consumir, enfim. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Mas, mesmo é relevante, então, Bruno trouxe uma importância disso. O que vocês acham, assim, quais coisas boas a ficção nos traz? Porque uma coisa é não ser ruim, outra coisa é ser importante para o cristão, né? A gente viu, Giovana trouxe esse texto aí do pastor Emílio Garofalo Neto, mas que mais elementos, né? Porque uma coisa é como fala John Piper, né? Você muitas vezes fala tanto do porquê aquilo ali, tipo, não é ruim, você pode fazer, mas você não encanta as pessoas, né, com aquilo. Olha, obedeça a Deus, você mostrar como isso traz satisfação, traz prazer, né? Então, assim, qual é a relevância disso? Além do próprio prazer de você ler e tudo, qual é a relevância disso para um cristão? O que vocês acham? Posso começar, gente? Pode. Que eu fiquei com medo de interromper alguém. Não. Eu separo em pelo menos 3 motivos do porquê é importante. Sim. A primeira delas é sobre a necessidade do herói. No livro sobre histórias, o C.S. Lewis ele conta que ele era uma criança muito medrosa. Muito mesmo. E a gente lendo a biografia dele, surpreendido pela alegria, a gente tem certeza disso. E isso se dá por muitos motivos, mas ele sempre gostou de ler histórias de ficção. Quando ele terminava as palestras dele, alguns pais chegavam e diziam assim: olha, eu queria deixar meu filho ler ficção, eu tenho certeza que ele vai ter medo do lobo mau, ou da bruxa, ou do dragão. E daí o C.S. Lewis ele escreve no livro dele, sobre histórias, por que isso não faz sentido. Ele diz que o mundo já é mau. E se você não deixar a sua criança ler os contos de fadas, ele não vai ficar menos mal. A criança vai encontrar bruxas do lado de fora e dragões de todo jeito. Mas é muito melhor que ela leia contos de fadas, porque se você não deixar com que ela leia, ela estará sendo poupada de ver imagens e heróis que dão esperança. Então ela só vai encontrar um mundo mau, cheio dos seus próprios desafios e bruxas e dragões, mas não vai ter nenhuma imagem confortadora que mostre de que existem pessoas boas também ou heróis. Então ele diz assim, de que é muito melhor que um menininho na cama não sentisse medo de nada. Mas já que ele vai sentir ocasionalmente medo de alguma coisa, se ele escutar um barulho do lado de fora da casa, é muito melhor que ele imagine que seja um dragão do que um ladrão. E se ele pensar em alguém para salvá-lo, que ele pense em qualquer herói, mas não necessariamente na polícia, porque é uma visão muito crua do mundo. E com isso, no TCC que o Bruninho me orientou, um dos pontos que eu fiz foi a necessidade do herói. Pense nas boas histórias de ficção. Sempre tem aquele personagem que a gente se identifica. Seja para quem tem uma visão muito boa de si mesma. Lúcia, Pevensey, ou Edmundo, ou Eustáquio, ou quem seja. Bora para Senhor dos Anéis. A gente tem Frodo, a gente tem Sam, mas a gente tem aqueles personagens que eu, ao menos, não me ouso colocar nos sapatos dele. Gandalf, eu não consigo. Aragorn não dá. Aslan muito menos. Então, as boas histórias de fantasia nos relembram de que se nós fôssemos personagens de ficção, nós não seríamos os grandões. A gente precisaria de um herói. Assim como Frodo precisou de ajuda. Assim como Edmundo precisou ser salvo por Aslan. Então, o primeiro ponto do porquê é bom ler ficção é que ele me lembra das minhas limitações. E eu fui alguém que na adolescência, não é que eu li livro ruim, eu li muitos clássicos, mas eu li também muitos livros modernos. E se tem uma coisa que é frequente, é a ideia da autossuficiência. Eu li inúmeras fantasias modernas, minha gente, é porque eu não quero ser cancelada, senão eu cito. Mas foi muita. É assim, a cada 5 livros clássicos, eu lia 4 fantasias modernas. Na época, não tinha isso... Eita. Pode falar. Não tinha cena adulta. É porque eu tava com medo, não sei se censura, mas não tinha cena adulta. Mas a mensagem era uma só. Não tinha um herói maior. Era impressionante. E as boas ficções, como O Senhor dos Anéis,
como as Crônicas de Nárnia e tantas outras, os contos de fadas também, eles geram essa confissão do tipo, mano, se eu fosse um personagem, eu não conseguiria me salvar sozinho. Eu seria tipo Frodo. Uma missão importante, mas eu não conseguiria sozinho. Então, eu acho que o primeiro motivo é esse, do porquê é bom ler ficção. Nenhum outro livro dá essa sensação. Romance, você é levado, você suspira. Eu amo Orgulho e Preconceito. Mas não tem isso do herói. Não tem isso, não é a proposta. No caso, a ficção fantástica, né? Que você tá Isso. Estou dando muita ênfase na ficção fantástica. Porque, por exemplo, eu não acho que outros gêneros consigam fazer essa mesma sensação do herói, a falta do herói. E acho que esse é o primeiro ponto. Em um mundo em que a autossuficiência é muito louvada, as boas histórias nos lembram que a gente não é suficiente. A isso eu chamo de necessidade do herói. E é sempre muito emocionante revisitar essas histórias, porque cada vez, conforme eu fico mais velha, parece que vai caindo a ficha de quão limitada eu sou. E sempre me toca a parte em que o protagonista, ou o personagem que eu me identifico é salvo. Só me relembra, né, da minha limitação. O segundo motivo pelo qual eu acho que a fantasia, ela é muito importante e não pode ser dispensada, é porque, diferentemente, novamente, de outros gêneros... Detalhe, tá, gente? Isso aqui eu não estou crucificando outros gêneros. É só dando ênfase. E até porque também ficção fantástica é um dos gêneros que sofre mais preconceito no meio cristão. Então é bom eu falar, tô aqui defendendo. Peraí. É meu ganha-pão também. Uma coisa que eu gosto muito é de que as boas histórias de ficção fantástica, elas se preocupam em colocar personagens definidos. Lembra daquele livro, né, A Psicanálise dos Contos de Fadas? O autor, ele fala uma coisa que é muito tocante, assim, que a gente, depois que a gente vê, a gente observa que é verdade. Uma das preocupações da fantasia é mostrar quem é bom e quem é mau. Ainda que isso seja muito complexo, porque existem personagens que são bons e fazem coisas mais, mas na essência ele é bom. E eu acho que isso não é mais uma preocupação em muitas ficções fantásticas também de hoje. Eu já vi histórias de ficção fantástica que não estão nem aí para os valores. E não é sendo legalista, mas é muito inspirador você encontrar histórias onde existem heróis que podem até tropeçar, mas se arrependem, tem todo aquele arco de redenção. E eu acho que, especificamente, eu estudei muito isso e ainda pesquiso bastante. Eu acredito muito que virtudes, elas se formam muito também por imitação. Então, para que virtudes sejam geradas dentro do seu coração, você precisa ter modelos bons. E às vezes seu pai e sua mãe não vai ser suficiente. Às vezes você precisa de algo mais. E graças a Deus a gente tem a ficção. Então, existem personagens que eles carregam tanta virtude em si que é melhor ler e ter contato com eles e aprender dessas virtudes do que simplesmente passar uma vida toda ignorando. E no mundo em que minha gente teve eu não vou citar o filme. Na verdade, eu não lembro do nome completo dele, mas foi uma fantasia que eu assisti. E eu fiquei perplexa em como os personagens eles estavam numa zona cinzenta onde você não sabia o que eles eram. Eu gosto de anti-heróis, mas todos são anti-heróis. Não tem nenhum herói, não tem nenhum vilão também. Então, o ponto 2 do porquê ficção importa é de que existem personagens que têm abundância de virtude. E existem personagens que têm ausência delas. E os dois são capazes de te ensinar o que você deve ser e aquilo que você não deve ser. Isso funciona muito com crianças, mas a gente não dá tanta atenção em como isso funciona com nós adultos. E eu lembro muito de que a gente sempre acha que não seríamos tocados pelas virtudes dos personagens ou chocados pela ausência das virtudes. Eu estava lendo A Sociedade do Anel e, assim, faz muito tempo que eu não choro com fantasia, né, gente? Porque já passou Nárnia, já li, já conheço tudo, não choro tanto mais, não. Aí, eu conheço já a história da Sociedade do Anel. E eu gosto muito de Frodo. Gosto muito de Frodo. Eu acho ele uma pessoa muito virtuosa. Eu gosto muito de ser, mas Frodo é especial. E quando ele chega em Valfenda, que é toda aquela casa, né, hospitaleira última, Elrond tá lá e ele sempre ouviu histórias de Elrond. E depois ele vê fulano de tal, ele vê o anão fulano. Pessoas que ele sempre quis conhecer, mas ele nunca imaginou que iria conhecer naquela situação.
E me toca muito porque Elrond o chama e mostra o lugar onde ele era para sentar. E ele não acreditava que havia um lugar separado para ele. Minha gente, eu chorei. Com essa virtude de Frodo. Ele foi o escolhido para carregar aquele anel, ele estava em uma missão que não era Gandalf que poderia, nem ninguém conseguiria, mas ele não levou nenhuma glória para si. E essa virtude da humildade de Frodo me inspirou. Eu, uma pessoa de 22 anos. Então, assim, imagine, né, como se alimentar dessas histórias virtuosas pode... Quais virtudes, né, nascerão na gente? A gente começa a imitar esses personagens até que virtudes nasçam de fato e fiquem. E tem uma frase do C.S. Lewis em que ele diz que personagens que nós amamos, nos ajudam a passar pelos acontecimentos significativos dessa vida. Sejam esses acontecimentos muito ruins ou muito bons. E é isso que eu faço em um dos meus livros, porque em A Lâmina Mais Cortante, que é o meu segundo livro, a Annelise, que é a protagonista, toda vez que ela tem um medo muito grande, ela procura personagens que são corajosos. Então, ela lembra de Hamlet, ela lembra do Rei Arthur, e ela vai se rememorando essas histórias para ser virtuosa. Ela teve uma vez em que ela passou por uma situação de medo extremo, mas ela precisava tomar uma decisão. Então, ela escolheu os personagens, chegaram junto dela na mente e auxiliaram. Então, esse é o segundo motivo pelo qual eu acho que vocês devem ler ficção, galera, em nome de Jesus. E o último é algo que é do Tolkien, né? Que ele fala em Árvore e Folha. Ele diz que todas as histórias, ele diz em uma de suas cartas para um padre, que ele gostava muito de conversar, ele diz que todas as histórias que existem são sobre a queda. História. Todas as histórias são sobre um estado original em que tudo estava bom, de repente uma coisa desmantelou. A famosa aí é a jornada queda do herói, né? Pois é, exato. Então todas as histórias são sobre queda. Mas todas as boas histórias também têm que ter um final feliz, que ele chama de eucatástrofe. Então, na eucatástrofe, existe uma virada de jubilosa que muda todo o destino da história. E é algo que não acontece duas vezes, é só aquela vez e acabou-se. E para mim, o melhor exemplo disso é a morte e a ressurreição de Aslan. As meninas assistiram, que foi uma morte muito dolorosa, humilhante, com descrições assim de revirar o estômago do jeito que trataram ele. E, de repente, a mesa se parte, um vento forte sopra e C.S. Lewis diz que, nascendo como sol poente, maior e mais brilhante do que nunca, aparece Aslan de novo. Nunca vai acontecer de novo aquilo em Nárnia. Nunca mais aconteceu. Mas mudou o rumo de todas as histórias para sempre. Ele pegou de volta o trono que era dele e todas as coisas mudaram. Então, a presença da eucatástrofe nas histórias nos lembra de que a Bíblia é feita de eucatástrofes. Deus está o tempo todo livrando o seu povo. O Antigo Testamento nos mostra muito isso. O tempo todo Deus está fazendo mudanças, viradas jubilosas que não aconteceram de novo. Foi só aquela vez. Se repete em outra situação completamente distinta. Mas Deus está livrando o seu povo o tempo inteiro. E daí, você se localiza dentro do povo de Deus e pensa, existem eucatástrofes na minha existência também. Existem viradas jubilosas que aconteceram uma vez, mas Deus me presenteia com pequenos finais felizes todos os dias. Mas maior do que isso, a ficção, quando tem aquele final estrondoso do final feliz, ela te lembra de que Cristo é o teu final feliz. E de que aqui nessa terra você não vai ser plenamente feliz, plenamente alegre. Mas em Cristo está guardado o final pleno e feliz de todas as coisas. E eu acho que esse é o maior motivo. Se você esquecer tudinho, só lembra disso. Você deve ler ficção fantástica. Porque a maioria delas tem um final feliz. Tem uma virada que muda tudo. E quando isso acontece, você é lembrado de que haverá um final feliz para você e de que está em Deus. E de que repousa em Cristo. Então eu acredito que esses 3 motivos encorajam as pessoas. Então é isso, galera. É isso, vamos embora. Porque eu não quero estragar mais o que a menina falou. O que eu vou falar agora eu vou estragar. Quem é que tem coragem de falar depois? Gente, eu queria ouvir vocês. Não me Eu só fiquei pensando assim, quando tu falou dos heróis, né? Eu fiquei pensando assim, quem pegar, pegou. Que as boas histórias de ficção fazem um pequeno elfo se sentir cada vez menor,
cada vez mais limitado e faz um carpinteiro parecer cada vez Tu mais com leu, o foi rei. mulher. Mulher, claro que eu leio. Tu tá vendo agora. É maravilhoso. Sabe o que é o pior? É que algumas vezes eu me perguntei, será que ela me conhece de algum lugar? Mulher, eu já interajo direto com tu no Ih, Instagram, mulher. criatura. Verdade. Quando a pessoa é famosa, é assim, gente. É normal. Eu fiquei, oxi. E o pior É é que seguidor sempre fazem demais, isso mulher. comigo. De repente, falando do elfo, eu digo, tu conhece o elfo da onde? E fica no ar. É porque a gente não... Que alegria, gente. Sério Eu mesmo. esperei que ela se apresentasse dessa forma, mas ela é, pelo jeito, muito moderna. Ela é escritora, tá, gente? A gente trouxe Rebeca aqui, dentre outras coisas, porque ela é uma escritora de ficção. Ficção fantástica. Fantástica, né? Então, assim, ela tem... Ela vai falar depois, né, das obras e tudo isso, mas isso aqui que vocês viram foi um momento, assim... Que bestinha, mulher. É um momento, como é que chama? Aquele fanservice, né? Sim. Do episódio. Então, mas assim, isso que Rebeca falou, eu só fiquei pensando, enquanto ela tava pensando nessas coisas assim, tão elevadas, eu tava pensando em meme, né? Aí, não tem eu amo aquele meme do menininho, a gente vai pegar ele, né? Tem, que ele falando do lobo mau, né? Que também é uma história... Veja, tem ali os valores, né? De tipo, você pegar atalhos, de você... enfim, tantos valores ali. O lobo mau é mau, né? E você vê, tem a questão do herói, tem tudo isso. Então, um menino tão pequeno, como é que você ensina coisas assim, mais, sei lá, mais altruístas, mais... São conceitos mais profundos, né? Então, para uma criança, e até para adultos também, né? Porque toda boa ficção, ela não vai servir só para crianças, né? Mesmo que seja do gênero infantil, mas toda boa ficção, ela vai ensinar a gente a como lidar com essas coisas da vida. E o menino fica lá, né? Revoltado com o mal. A gente vai pegar ele. E aí o cara pergunta, né? Mas por que vai pegar ele? Ele diz, porque ele é mau. E a gente? É mau também. Então o menino já sabe. Depravação total. Então, assim, tem tanta coisa boa, né? É como C.S. Lewis fala, né? Se você quer fazer uma criança, quer ensinar contra a mentira, né? Para ela não mentir, conte para ela uma história e coloque um mentiroso, faça ela ter raiva desse mentiroso. Né? Então, assim, tudo isso vai fazer com que a gente vá assim, exercendo a imaginação. Menino, né? parece até alguma coisa que fizeram com Davi um dia. Quê? O Sim, processo. exatamente. Eu ia falar nisso também. Davi foi confrontado com o pecado dele, não foi com uma exposição propositiva do quanto era errado o adultério e o homicídio. Poderia ser assim também, a Bíblia tem isso, né? Tem momentos assim. Mas a Bíblia tem esses momentos de pegar e contar histórias, né? Gente, e a lâmina mais cortante, ela nasceu desse verso. Eu não sei se tu já leu Lâmina Mais Cortante. Esse ainda não, mas eu vou. Mulher. Mulher, eu vou, mulher, tenha calma. Ela nasceu exatamente porque eu queria fazer uma cena desse jeito. E sabe quando você tem uma ideia e você tem que escrever tipo umas 100 páginas até chegar nessa ideia? Foi isso. Porque é exatamente esse o ponto. As histórias, elas... umas coisas importantes de dizer. As histórias, elas não são canônicas. Elas não têm o poder de salvar. Mas elas sempre vão apontar para alguma coisa. Às vezes apontam para a imoralidade. Às vezes apontam para uma história ruim. Às vezes histórias ruins apontam para lugar nenhum também. Mas veja o que Natan fez. Davi, aparentemente, a Bíblia nos conta que ele tinha poderia até não estar expressando arrependimento por duas coisas terríveis, reprováveis. Talvez os maiores pecados que Davi já cometeu. Qual foi o de Natan? Chegou e inventou uma história. Porque talvez Deus sabe de todas as coisas, mas muitas vezes a gente não reconhece o nosso erro quando nós somos confrontados frontalmente. Mas Davi, ele teve raiva e disse: me diga quem é esse homem que tem agido tão covardemente, que pegou a ovelhinha, não sei o que, traga aqui. Natan disse: tu és o homem. Gente. Isso é arrepiante. Toda vez que eu leio essa história, eu me arrepio. Não tem como, né?
Então, as histórias, elas já apontaram profundos pecados meus. Profundos. E muitas séries também, tá? Que eu não vou citar aqui quem foi e qual é o personagem, porque senão vão saber como é que eu sou no privado. Mas as histórias, elas podem fazer isso também. A gente falou de muita coisa boa, mas pecados podem ser apontados com histórias também. E isso é o lobo mau. O menino apontou o próprio pecado. A gente é mau também, então por isso não, a gente vai pegar o lobo mau. Já que a gente já é mau, bora aproveitar. E eu acho que é muito isso também. A gente é confrontado. E geralmente as boas histórias conseguem apontar para algo fora de nós. Isso é algo a se pensar. Jesus tem 2 parábolas que para mim elas são muito marcantes mesmo. Lá no livro de Mateus, que é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Porque eu sei que o evangelho é das coisas mais importantes. Sei que aquilo que Cristo fez para nos salvar, etc. E isso aí é de extremo valor. Mas aquela história do homem que ele acha, sabe? Ele vai, acha num terreno, aí sai, e aí ele desfaz de tudo com alegria, porque aquilo é tão valioso, que ele é disposto a desfazer de tudo, assim como um homem que está o tempo todo buscando pérolas, negociando pérolas, mas aí ele acha uma, e ele desfaz de tudo também, porque ele achou uma pérola que é de grande valor, e aí com grande alegria ele vai e vende tudo, porque vale a pena trocar tudo pelaquela pérola. E isso aí é uma coisa que toca em mim, sabe? Essa história é uma coisa assim que toca. Assim, de um jeito que essa verdade de que o evangelho é isso, mas é uma verdade de uma proposição. E eu, claro, que venho da filosofia, claro, amo verdades, amo proposições. Mas essa proposição não mexe tanto comigo quanto essas 2 histórias aí de 2 versos. Essa história é uma coisa que eu fico arrepiado. Não, aquela história de Jesus que ele fala lá do cara que foi juntando, pegou nos celeiros, foi colocando lá um monte de coisa. E aí, no final, ele recebe a pergunta, né? Louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Menino, eu acho esse negócio tão arrepiante, sabe? Que se alguém fosse falar, olha, tome cuidado, você não ficar apenas pensando aqui nas coisas dessa vida e não pensar na eternidade e tudo. Se a pessoa só fala assim, às vezes não toca tanto você. E é o que George Orwell, né, que é até o easter egg que está aqui nessa camisa, é um autor também de ficção, e ele falava, né, olha, na verdade, nós somos muito mais tocados por coisas que nós vemos, assim, de ficção mesmo, novela, filmes, livros. Ele tem o palpite assim, de que a gente é muito mais mexido com essas coisas, né? Então, e Deus, sabendo disso, também encheu a Bíblia de histórias, né? Narrativas, tanto ficcionais quanto reais, mas assim, Deus sabe que a gente é muito tocado por isso, então por que também a gente não vai utilizar essas coisas? Claro, né? O objetivo unicamente ali, quando você escreveu as suas obras, você não estava, talvez, assim, pensando em evangelizar as pessoas. Assim como a pessoa que construiu esse estúdio aqui também não estava pensando em evangelizar as pessoas. Mas aqui também a gente fala do evangelho aqui, né? Está pensando em fazer algo bom para o mundo, né? Então, você, sendo um cristão e fazendo as coisas que você faz do seu trabalho normalmente, fazendo algo bom para o mundo, né? As pessoas acabam sendo lembradas do evangelho também por aquelas coisas que você está fazendo. Então, quando você estava ali escrevendo os seus livros e você estava colocando conceitos cristãos, mesmo que não fosse a intenção, talvez, evangelizar, mas colocando conceitos cristãos, isso está tornando as pessoas um pouco melhores, né? Está fazendo com que as pessoas entendam que existe um bem e um mal, que tem decisões para tomar na vida dela, que talvez você escrevendo um livro de teologia, talvez não alcançasse aquela pessoa e daquela forma, com aquela profundidade, né? Então, assim, por que a gente não vai aproveitar isso? Por que a gente não vai...
por um preconceito de que nem Deus teve, né? Uhum. Ele colocou isso lá na Bíblia. É verdade. Vocês falaram, Rebeca falou sobre a questão de a gente ter boas fantasias, né? Fantasias ruins também que não apontam para uma coisa boa ou para lugar nenhum. Eu não sei se deve existir estudos sobre isso, sobre a questão de muitos dos pais assim da ficção serem cristãos. Mas a gente tem muito lugar legal para olhar, muito autor legal para olhar, e eu ousaria dizer até os maiores assim. Porque se a gente for olhar para C.S. Lewis, se a gente for olhar para George MacDonald, se a gente for olhar para Tolkien, a gente vê que são cristãos, né? E tem muito escritor de ficção que é cristão, os pais são cristãos, os pais da ficção, e até no próprio Brasil tem muito cristão que está escrevendo ficção agora, né? Tem Rebeca, tem o Guilherme Iamarino, Iamarino. Tem o pastor Emílio Garofalo Neto. Tem a Sherlock Holmes, que escreveu uma ficção também, muito bonitinha, um conto de Natal. Esqueci o nome agora. Nosso Natal, não? O Nosso Natal. Enfim. Não lembro. É uma coisa assim. Reverendo Leandro Lima. Então tem muita coisa boa, gente. E é engraçado porque tu fala isso, Giovana. É diferente de um gênero que eu gosto, que é ficção científica. Porque tem muito ateu, incrédulo, etc., que são os pais da ficção científica. E você vê todos aqueles valores ali sendo passados na era de ouro da ficção científica, principalmente com Arthur Clarke, Isaac Asimov. E aí, esses pontos, por exemplo, que Rebeca trouxe, você não consegue identificar na ficção científica, por exemplo, nessa era de ouro. Você não consegue identificar ali esperança, você não consegue identificar ali determinados valores, etc. Eu acho até que por isso que eu conheço tão bem, digamos assim, porque a ficção também, como C.S. Lewis diz aqui, né, um experimento em crítica literária. C.S. Lewis vai dizer que com a ficção a gente nos torna 1000 homens, a gente olha com os olhos de 1000 pessoas. E talvez uma das razões de eu conhecer tão bem o naturalismo e o ateísmo, as implicações deles, etc., vem não de filósofos ateus, do Graham Hope, do Michael Martin, o Bertrand Russell, não vem deles. Vem de Asimov, Arthur Clarke. O mundo que eles descrevem é um mundo fechado, naturalista, descrente. E aí as implicações disso estão lá claramente na trilogia da Fundação, que é muito bem escrita. Então, em O Fim da Infância, etc. E é engraçado que isso me faz conhecer bem como é que pensa um naturalista, porque eu li ficção de naturalista, né? Mas aqueles mundos lá também, ao mesmo tempo, me mostra que aqueles mundos, eu não quero aqueles mundos. Não quero aqueles mundos. Eu lembro muito, tu falando disso, eu lembro muito de Frankenstein, de Mary Shelley. Que, eu gosto de ficção científica. Eu não gostei da trilogia cósmica de C.S. Lewis, mas... Meu Deus do céu. Mulher. Mas... O encanto se desfez. Não, completamente. Eu não gostei. Não foi. Mas eu tenho lido muito no Kindle. Depois eu vou até te mostrar uns que eu tenho lido. E Emílio mandou para meu pai um livro de ficção científica que ele leu e gostou. Aí, pai, é muito lento para ler. Minha gente, vou pegar para ler book só. Depois eu dou indicação. Mas uma coisa que eu observo em ficção científica é que, de fato, principalmente os mais antigos, os mais clássicos, os que construíram a base da ficção científica, é um mundo que eles não conseguem, o autor não consegue disfarçar a cosmovisão dele. Tolkien tentou camuflar, né, com muitas aventuras e pouca alegoria, de boa. Mas os autores de ficção científica não conseguem. A maior coisa que eu consigo fazer lendo essas ficções científicas é rebater. Usar, né, o argumento do cristianismo, porque lá é um ensaio, né, um tratado de como não ser cristão. É basicamente isso. E se encaixa muito com a visão que as pessoas têm da ciência hoje.
Eu vejo muito que, querendo ou não, eu acho que isso é pouco falado, mas a visão que a modernidade, principalmente cristã, tem da ciência foi plantada por esses livros, querendo ou não. Uhum. Que é, enfim, é uma visão de um mundo sem Deus mesmo, em que só a ciência importa e tudo mais. Mas, de fato, o Bruno tá certo, como sempre. Ao mesmo tempo, tem um filme de ficção científica que eu gosto muito. Ele é maravilhoso porque você vê ali da mão de Deus. E essa é uma discussão dentro do filme, né? Será que a gente tá sozinho ou tem alguém cuidando da gente? Que é Sinais, de Mel Gibson. Então, lá, quando os alienígenas estão invadindo a Terra, e o cara lá é um ex-padre episcopal, e aí ele se afasta de Deus, se afasta do ministério dele, justamente porque a esposa dele faleceu. E aí faleceu de uma forma completamente aleatória, ao acaso, esse tipo de sofrimento, e ele passa a duvidar de Deus naí. E quando os alienígenas invadem, ele tenta desconverter o irmão dele. O irmão dele que acredita que tem alguém cuidando deles, tem alguém por trás. No final das contas, alguém vai aparecer, vai salvar, etc. Os ETs não vão pegar eles, mas ele é um padre totalmente incrédulo e diz, não vai, não tem ninguém cuidando da gente. A gente tá sozinho. Mas aí, uma das coisas que eu fico muito arrepiado é quando o filme vai... Esse filme específico, quando ele vai chegando no final, aí você vê que todos os problemas, o problema do porquê o filho dele tinha um problema de cansaço, o porquê da mulher dele ter morrido do jeito que morreu, o autor, o roteirista consegue ligar todos os problemas e aí você vê que tinha, no final das contas, que essa era uma discussão dos filmes, tinha alguém cuidando deles. Uhum. No final das contas, tinha alguém que ia fazer os ETs irem embora, ia salvar, e tinha uma providência ali por trás. Então, esse filme Sinais, por outro lado, assim, em desacordo com grande parte da ficção científica, já é um dos filmes que eu gosto muito, justamente porque aponta isso, sabe? E isso me leva, por exemplo, quando eu vou ler Apocalipse, Daniel. Uhum. Porque quando eu vou ler esses livros, isso já me traz à mente, não, tem alguém cuidando. Tem alguém, toda vez que eu até vou falar de Apocalipse, eu digo isso, né? Deus quer mostrar que tem alguém cuidando, mas uma das coisas que cultivou isso no meu coração foi o filme Sinais. E um filme também que Legal. traz isso, um filme de ficção científica, meu Deus, esqueci agora. Tem o filme e tem também, vai sair até o 2 agora, eu tenho até medo, né? Porque eu não sei se vai prestar, mas aí é uma adaptação de uma obra dos anos 50, que é Eu Sou a Lenda. Aí ele traz isso, né, também, né? De que Será que Deus nos ama ainda? Se Ele nos ama, por que Ele está deixando essas coisas acontecerem, né? E realmente, é incrível. O que a ficção nos traz, assim, as reflexões que ela nos traz, assim, é igual, sei lá, uma música. Tipo, por que Deus escolheu que tivesse música no culto a Ele? Ele podia só fazer coisas propositivas e sem poesia e sem nada disso. Porque ele sabe que a nossa alma se encanta com isso, né? E quando a gente está criando poesia, quando a gente está criando uma obra literária, a gente está também reproduzindo quem Deus é. A gente está sendo imagem de Deus, assim, nesse momento, porque a capacidade de imaginar, né? Deus imaginou o mundo e criou o mundo, né? Quando a gente imagina outros mundos também, a gente está sendo co-criadores com Deus, né? A gente está criando coisas. O Kimaker fala isso também. Em arte não precisa de justificativa. Pois é. Então, assim, a gente, quando faz isso, a gente está reproduzindo um pouco do que Deus é. Tipo, naquele mundo ali, às vezes, tipo, a gente sabe que nesse mundo bruxa não existe. Mas num mundo, num universo em que elas existem, como é que funciona esse universo tal? A ficção, ela tem essa habilidade, né, de a gente criar outros universos. Naquele universo ali, tem aquelas regras. É como um jogo de futebol. Tem regras ali naquele universo específicas. Até a gente... Como é aquele negócio que a gente escutou já na igreja, que futebol era errado, porque tem drible.
Drible, você faz que vai pro lado, vai pro outro. Tá mentindo. Tá enganando as pessoas. Tá enganando, entendeu? A gente, naquele universo ali, o drible é algo bom, é algo interessante de ser feito, né? Então, você pegar no Uno jogando, você joga um +4 pra pessoa, naquele universo, embora aquilo ali saia daquele universo e vai às vezes pra brigas reais, né? Mas naquele universo é bom. Porque ela explicando e Bruninho ainda rindo, né? Falando do futebol. É porque eu tô lembrando. Eu dando drible com sentimento de culpa. Desobedecendo o mandamento de Deus. Ave Maria, Jesus. Olha, tem um livro muito bom de Emílio Garofalo que o futebol faz bem pro cristão. Sim. Leiam, é ótimo. E tem ficção dentro, que ele fez uma historinha dentro do livro para ilustrar uma ideia dele, que é muito boa também, vale a pena. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra Rebeca, pra deixar isso com a responsabilidade de Rebeca, né? Pra ela se queimar. Para a gravação. Que diz respeito a um ponto polêmico. E que eu vejo que os cristãos ou fazem pouco caso, e que toda vez isso vem à baila quando toca nesse assunto, que é especificamente Harry Potter. Então, existe dentro da comunidade cristã um certo, assim, um anti-potterianismo, não sei, muito, muito significativo. E ao mesmo tempo eu noto do que as pessoas deixam de aprender, ganhar, etc. Aí o cancelamento é contigo, Rebeca. O que é que tu acha disso aí de Harry Potter? Mas Harry Potter... Qualquer coisa. Tu não viu as palestras, não. Tu não viu as palestras, não, Harry? Eu vou dizer destruidor. Que não fui eu, não. Se eu for cancelada... Oleiro. Harry Potter, destruidor do oleiro. Tu quer evidência mais forte do que essa? E aquele raio lá da Zump. Oi? Sim, o raio. Tem um raio lá. Que é o raio, é Satanás caindo do céu. Tem essa, não sabia. A gente sabe vocês inventaram tantas. Agora. Não, infelizmente não foi. Meu amor, se eu tivesse esse dom de inventar assim, essa coisa tão criativa, eu tava voando na literatura. Mas também tem umas referências que eu nunca vi na minha vida. Ah, meu amor, eu tenho de igreja que isso tem de vida. Então... É sobre... Tinha um cara que, enfim, ele falava aqui em João Pessoa sobre essas coisas de mensagem subliminar, etc. Toda vez que ele ia dar uma palestra, a Vanedia tava lá. Lá na cola. Pra fazer o quê? Pra assistir as palestras dele. Só ver cada gota. Driblar não pode, é pecado. Só ver cada gota, eu amava. Ai, Jesus. E pra mostrar por que grande parte das coisas que a gente assistia, etc., Xuxa, enfim, tudo era pecado. Só pra começar. Eu assisti a Xuxa, filha de pastor. Mãe não deixou eu ir no último dia de Xuxa, que eu pedi tanto a ela, eu fiquei com raiva de Xuxa é pecado. Eu tenho muito cuidado com esse assunto. Não é nem por conta do cancelamento, porque acho que esse ano já foi cancelada uma vez, por conta daquele negócio que eu contei pra vocês. Mas de boa. Segundo mês do ano. Ela já Segundo mês do ano, é isso aí. Mas eu tenho cuidado e estabeleço alguns pontos, como sempre, né? Eu acho que é porque eu escrevo muito sempre com pontos. Batista, né? O povo brinca que Batista é de 3 pontos. E o pior, naquela hora eu falei 3 pontos, porque ele tem só pra começar. Mas é o seguinte, eu já conversei também com pessoas maduras na fé e com mais tempo aí de internet do que eu e de ministério. E eu observo que é sempre um ponto que, tipo assim, todos os motivos que eu colocar aqui, se eu botar 15 motivos, volta pro mesmo ponto. Ler Harry Potter não é pecado. Por quê? Porque a ficção abordada nele, da bruxaria, é um elemento como um dragão pode ser para a história de Shrek, por exemplo. É magia. Mas não é no sentido de te tentar quebrar um mandamento de Deus e te convidar a manipular a realidade a partir daí. Mas, se você não acredita nisso, não condene quem lê. Ponto. Porque é difícil, né? Parece que essa última sentença não existe. Tipo assim, se eu não acredito que eu possa ler, então ninguém mais pode ler. E eu acho que esse é um ponto de, como o Bruninho falou no começo, as pessoas não sabem ler ficção.
tem uma camada de misticismo que envolve isso. Como se, por eu ler uma história que tem bruxaria, automaticamente isso entraria na minha vida de uma forma sombria. E eu começaria a servir a Satanás de alguma forma, só por ler. Só por ler. E se você tem liberdade, se sente em paz de alguma forma em acreditar nesse tipo de misticismo, só não imponha isso para alguém que tem todo o fundamento do porquê ler. A gente tem inúmeras lições profundas em Harry Potter. E eu ouso dizer que Harry Potter não é sobre magia. Magia é um elemento, ele é um instrumento ali dentro. Mas tem algo muito maior por trás. Então, assim, se você não se deu a chance de ler, de assistir, do que quer que seja, de boa, mano. Porque às vezes você não se sente bem. Às vezes é isso. Você não se sente bem. Agora, já é outra coisa você começar a impor de que se você não lê, ninguém deveria ler, porque isso é uma conduta não cristã. Novamente, a gente tem que colocar o que é ficção na esfera da ficção. Ah, Rebeca, mas é uma ficção cristã. Minha gente, na minha ficção cristã tem um bruxo. E ele é o cão em pessoa, viu? Não é por nada, não. Quem for ler e não gostar de Harry Potter, não lê. Porque eu não digo muito isso, mas tem. Então, eu acho que, de fato, existe muito esse debate. Mas eu vejo pouco debate sobre a Feiticeira Branca de Nárnia, por exemplo. Como se fosse 2 pesos e 2 medidas. Em Harry Potter não pode. Mas em Nárnia tá tudo bem. Senhor dos Anéis é a mesma coisa. Afinal, Gandalf é o quê? Um palhaço? Não, ele é um mago, ele é um bruxo. Saruman é a mesma vibe. Esse é sempre o exemplo que eu dou. Qual é o grande diferencial de Harry Potter? Porque eu não acho que ele deve ser condenável. Em primeiro lugar, entendendo de que a bruxaria lá dentro é um elemento fictício que dá gás na história. E isso não vem de agora, né? No ciclo arturiano, a gente já tinha Merlin, que é, para a Grã-Bretanha, a primeira referência de feitiçaria. E ele não era uma pessoa ruim, não. Ele poderia ser uma figura meio controversa. Mas em muitas versões, principalmente mais recentes, Merlin é um bruxo do bem. E isso contaminou as histórias folclóricas assim, da Grã-Bretanha. Não é uma coisa que eles tiraram exatamente da Bíblia para contradizer. Não, é cultural. E é normal. Então, a primeira coisa é isso, é colocar a ficção na esfera da ficção. Em segundo lugar, é entender a dinâmica dessa tal magia dentro da história. Vendo o seguinte, a magia em Harry Potter tem a boa e tem a má, certo? A boa eles aprendem na escola, geralmente para autodefesa e porque eles nasceram com um dom. Eles estão pegando o dom que eles receberam e estão aprendendo com esse dom. Mas daí a magia do mal, o que acontece com essas pessoas? Né? Temos os Comensais da Morte, temos Voldemort, e a grande resenha de toda a história é de que estão tentando derrubar esse Lorde que é das Trevas, que se utiliza da magia para coisas malvadas. Então veja que mesmo dentro da história de Harry Potter, que tem muita gente que acha que Harry Potter é um menino diabrado, ele está tentando combater alguém que é de fato do mal, que usa a magia para conseguir o que quer. Minha gente, é sério. Você vê em Harry Potter, eles não usam os elementos que a Bíblia proíbe, por exemplo, para fazer magia, sabe? Não tem isso do sangue, não tem isso do osso, mas Voldemort usa. Para ele voltar em um cálice de fogo à vida, ele usa o sangue de Harry e os ossos que eram dele. Isso é a magia do pior tipo. Do pior tipo. E é exatamente contra eles, contra essa galera do mal, que Harry Potter está lutando. Então, tudo que ele aprendeu na escola, que inclusive ele nem conseguiu terminar a escola, que foi interrompido, mas tudo aquilo que ele aprendeu foi para combater alguém que estava se utilizando da magia para o mal. Talvez, se as pessoas soubessem disso, seria algo diferente. Mas não sei, talvez o preconceito seja igual. Então, veja que lição. Eu digo que Harry Potter não é sobre magia porque um tema frequente lá é sempre o amor. Sempre. Foi o amor da mãe de Harry que fez com que ele não morresse da primeira vez. E foi o amor dela que fez com que ele revivesse da segunda vez que Voldemort enfrentou ele. E tem o amor de amigos, porque o Harry poderia ir sozinho, mas Rony, Hermione, a galera todinha da escola se juntaram para isso. Então tem inúmeras lições de nobreza, de coragem, de sacrifício, amor sacrificial. Enquanto a magia se torna o pano de fundo. Imagine que Harry Potter é uma grande pintura. A magia é o óleo que coloca por cima. Ela existe, ela é um instrumento para tornar mais bonito, quem sabe. Mas não é sobre isso no final.
É literalmente uma guerra contra o bem e o mal. E se as pessoas estão sacrificando isso por conta da magia, talvez haja de fato esse preconceito de não conseguir separar um elemento fictício e unindo a Bíblia. Não entendendo de que Harry Potter está lutando justamente contra alguém que usa a magia para o mal. Então eu acho que quem não quiser ler, não leia, porque eu sei que tem muita gente que se sente com peso na consciência. Seria uma tortura, né? Ficar convidando essa pessoa para ler. Se você não se sente bem, não leia. Agora, só não devemos usar de nossas convicções para dizer algo que a Bíblia não disse. Ou para impor algo que Deus não disse. E acabar censurando aí uma história que tem muitos valores bons no total. E eu gosto muito. Sim, minha gente, é o nosso clima de Natal. Eu lembrei o nome do livro que eu não estava lembrando o nome, só isso. E aí, já que estamos falando em livros, eu, assim, né, eu tô, assim, com a dor no coração, mas o pessoal que tem compromissos e a gente vai precisar encerrar. Mas antes, eu gostaria que vocês dessem recomendações, seja de livros de ficção, seja de ficção cristã, seja de livros. Quem quiser ser como Rebeca, eu quero ser escritor de ficção, como é que eu faço? Se tiver também indicações nessa área, podem ficar à vontade de fazer suas indicações aí, para o pessoal ir anotando. E se você quiser uma parte 2, eu gostaria de falar um monte de coisa mais ainda aqui, de perguntar um monte de coisa a Rebeca, a Giovana, a Bruno, mas aí a gente vai ter que encerrar. Se quiser uma parte 2 também, comenta aí, compartilha com o pessoal, e aí vocês fazem a indicação de vocês e a gente encerra. Eu indicaria tanto essa obra aqui de C.S. Lewis, Um Experimento na Crítica Literária. Tem dois livros de C.S. Lewis que eu acho sensacionais. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o outro é O Grande Divórcio. O Grande Divórcio mexe mais comigo do que Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Porque aqueles diálogos que tem lá, eu me vejo em muitas daquelas coisas, daquelas situações. E quando você se vê assim, para mim é uma coisa significativa e assustadora. E eu indicaria também a Nárnia, Potter, indicaria boas séries, né? Eu quero que Ana Sofia se espelhe em Hermione, sabe? Tem a Hermione como uma referência, tanto uma referência de amizade, de lealdade, etc., quanto a referência de alguém que estuda, que você pode ser uma mulher e pode estudar e pode defender causas nobres e pode ajudar os seus amigos e pode ser fiel aos seus amigos, etc. Porque lá na frente, minha filha Ana Sofia, ela vai saber que Harry Potter é uma ficção. Mas esses valores, eles são reais. E ela vai imitar esses valores. E eu quero que isso aconteça. Com certeza. Né? Então, é basicamente isso. Vão atrás dessas coisas. Eu ia falar dos negócios de Rebeca, dos livros de Rebeca, mas eu vou preferir que ela fale. Mas tem um, tá? Que eu até indiquei no Natal, A Canção de Natal, aí do Charles Dickens, que é um livro que mexe muito comigo, porque toda vez eu fico lembrando o que é que eu tô fazendo da minha vida. Aquele livro me leva a pensar isso. Eu fico chorosa também. Mas fala do livro dela também, porque um leitor falando é melhor talvez do que o autor, assim, de certo sentido. Bruninho então, ainda não leu, não. Tu leu? Eu li o Ventos do Leste? Sim, o Ventos do Leste. Que lembra que eu até botei entre o top 10 do ano retrasado? Foi verdade. Foi a lâmina, né, que a gente tava falando. Isso. Foi. Se você Detalhe, quiser... Bruninho está nos agradecimentos de Ventos do Leste. De fato. E que é inspirado, Ventos do Leste, é inspirado em... tem uma inspiração lá de Dickens, né? Tem. E que a gente passou um bom tempo conversando aí sobre Dickens para estruturar Ventos do Leste. De fato. E tem até um ditado, depois eu digo aqui pra vocês, que o Dickens diz e eu parafraseei na história. Mas tem uma coisa em Ventos do Leste, e eu imagino que tem nas outras obras de Rebeca também, que tem em toda boa narrativa. Você lê a primeira vez e você tem uma história se passando assim.
Mas assim, de eu que conheço Rebeca, né? Quando você lê não a segunda vez, mas eu já fui lendo com essa leitura mais crítica. Mas quando você lê, tem uma outra história de outras referências que vão se passando por trás. E isso é sempre uma coisa que eu acho bom. Por exemplo, de Nárnia, de Dickens, etc. É porque teve algumas discussões que a gente tinha, assim, de corredor, né? E eu sei onde entrava, né? O porquê entrava. Mas é o tipo de coisa que... E esse é o que acontece com bons livros de ficção, tá? Leia agora, depois leia outras coisas e volte que você vai perceber um monte de coisa que você não percebeu. Aí eu acho que você tem essa habilidade, Rebeca. Eita, gente, eu vou dormir hoje não. E eu lembro que a Ventos do Leste foi uma ideia que eu tive. Olha a situação, não sei se eu lembro disso na época. Ele tinha me mandado, o professor tinha me mandado uma história que ele já tinha, né? Alguns capítulos, muito legal, inclusive. Bem ficção científica. E eu tinha feito uma cirurgia tirando 3 sisos, quando de repente eu tive a ideia. Então, eu comecei a conversar um pouco por teclado, né? Porque eu não podia falar nada. E Ventos do Leste nasceu com alguns dias. Chamei Joyce, a pobre da Joyce. Eu digo, Joyce, mulher, tu vai ter que revisar uma coisa em tempo recorde. Porque eu queria lançar no dia do aniversário do C.S. Lewis, dia 29 de novembro. Ela, vamos embora. E eu fico muito feliz que o Bruninho gostou. Ele tinha que estar nos agradecimentos, porque ele deu muita força. Até porque, até eu ter publicado aquela história, eu não achava que eu ia ser escritora. Eu não me via como alguém que iria escrever. Foi só uma história que as pessoas encorajaram e eu pensei assim, pronto, então vou publicar. Mas... Posso falar um pouquinho agora sobre os livros que eu ia... Fica à vontade, meu amor. Fala aí. Eu ia cortar a Giovana sem querer, eu fiquei com medo, né? Mulher. Eu agradeço muito pelo apoio de Bruninho, porque, como eu estava dizendo, não imaginava que eu ia publicar nada. E então veio a Lâmina Mais Cortante depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, de Ventos do Leste. Tudo isso vocês encontram no Kindle, tá? O preço de gente, mais barato que o McDonald's, que qualquer lanche que vocês pedirem nessa casa de vocês. Mas de boa, sem indiretas aqui. E daí, a Lâmina Mais Cortante, aí sim, eu já tava tipo, nossa, será que as pessoas vão ler? Será que as pessoas vão gostar? E se passa no mesmo universo que Ventos do Leste, mas ele é em outra nação. E foi justamente lendo a passagem de Davi e de Natan que eu quis fazer essa história. Eu digo, não, vou encabeçar aqui. A primeira pessoa a ler foi Emílio. E ele achou... Assim, me deu muitos toques. Somente, mulher. Somente. Eu fiquei muito honrada também. Eu digo, não acredito. Se tiver ruim, eu vou ficar morta de vergonha. Mas daí nasceu a obra. E uma coisa que eu te encorajo a ler, porque você pode ler os 3 livros, mas se eu puder indicar um dos meus 3, eu indicaria A Lâmina Mais Cortante, porque ela fala exatamente sobre o valor da ficção. A Annelise é uma escritora super jovem. Ela acaba indo para outro mundo de uma maneira inusitada. E ela conhece lá uma pessoa muito ruim. E ela tenta convencer essa pessoa a ser boa, contando os erros dessa pessoa, mas em uma história. O cara só falta dizer, traga esse cara pra cá, que esse caba safado tá fazendo tudo isso. E ela morrendo por dentro de que é ele mesmo. Então, tá aqui minha dica de A Lâmina Mais Cortante. Tem também O Chapéu no Fim do Caminho. Eu espero que vocês gostem. Tá lá no Kindle. Giovana. É isso aí. Só pra contrariar, eu acho que eu vou recomendar a trilogia Cosmo. Porque eu gosto muito. Eu acho muito bom, assim, sabe? É Luz, né? Que é um escritor exímio. E é isso. É sobre isso. E não tá tudo bem. Eu vou fazer minha indicação também. Eu não ia fazer não, mas assim, já que ninguém falou... Por que eu vou fazer essa indicação em especial? É muito clichê, mas eu vou fazer porque, tipo, você falou muito aqui de C.S. Lewis e tal, e aí até a Giovana falou, mas com Lewis, quando o Lewis coloca, tá tudo bem. Ou foi a Rebeca que disse? Às vezes não tá tudo bem. Às vezes o pessoal também tem muito preconceito. Eu mesma, quando soube que, rapaz, C.S. Lewis era direto citado na lição de escola sabatina, né? Nossa, assim. Aí eu digo, aquele cara com aquelas frases bem massa, aquelas coisas assim.
é ele que é o autor das Crônicas de Nárnia, aquele negócio do diabo. Menina, isso foi um choque, foi um soco no meu estômago, eu fiquei mal. Eu falando pra Giovanni, tu sabia? Ele, não, também Giovanni ficou também assombradíssimo. E agora, não sei o quê. Mas assim, quando você vê as Crônicas de Nárnia, você vê assim, o quanto Deus utiliza tantas coisas, né? Eu tive a oportunidade de ler para minha sobrinha as Crônicas de Nárnia. E foi assim, uma experiência muito boa. À medida que eu lia, né, e falando, né, que Aslan ia chegar, não sei o que e tal. E quando Aslan aparece, que eu me lembro, assim, da empolgação dela, quando ela regalou os olhos assim, Aslan é um leão, não sei o que tal. Ela achou, assim, tão maravilhoso, sabe, assim, e toda a história, depois a gente assistiu o filme, assim, é algo, quando eu vi, assim, o brilho nos olhos dela, sabe, é muito, muito impactante você ver, assim, eu já li, já adulta, é outra coisa, né? Como eu queria ter a oportunidade de ler isso quando criança, né? Então, assim, é muito bom adulto quando lê também, mas é outra experiência, né? Sim. Que aí eu não vou ter mais. Mas, enfim, fica essa recomendação. E uma outra recomendação, que foi um livro fininho que eu li, que eu também tenho essa questão de um pouco de preconceito, sabe? Eu ainda não consegui me livrar um pouco do preconceito. Eu vou abrir aqui meu coração, aqui, essa fraqueza minha. Talvez, assim, dessa coisa da minha mãe, né? De dizer, isso é besteira. Tal. Então, eu gosto muito de teologia. Às vezes eu me sinto um pouco mal. Enfim, às vezes eu me sinto um pouco mal, assim, quando eu leio um livro, quando eu estou, assim, com um livro de ficção. Não é que eu me sinto mal. Às vezes eu não quero pegar para ler. Porque eu poderia estar vendo outra coisa que ia me ensinar sobre alguma... Isso eu sei que é ruim, é errado. Então, talvez, assim, se você puder começar com obras menores, né? Então, tem um livrinho fininho que eu li há muitos anos, que é O Caso dos Exploradores de Caverna. Então, lá tem uns exploradores que ficam presos numa caverna, e aí eles ficam naquele dilema se eles fazem lá um sorteio, se eles comem ou não um dos seus companheiros. E eles resolvem comer os seus companheiros. E o livro é o julgamento deles. E aí cada advogado lá que está falando, você pensa, nessa aqui está certo. Aí vem outro advogado e fala um outro negócio. Eles dizem, esse aqui é agora que está certo. Vem outro e fala outro negócio. Então, até assim, para você ver questões morais, assim, é uma coisa bem interessante. Então, fica aí a recomendação. Eu gostaria que vocês falassem, assim, algumas palavras finais, curtinhas, para a gente poder encerrar isso numa vibe bem incentivando o pessoal a ler, enfim. Deixem aí suas palavras finais. Eu começo, então. Ler ficção é melhor do que não ler ficção. E está dito. Se você quiser se deslumbrar, leia ficção. Se você quiser achar que a criação de Deus é isso aí, não leia ficção. Isso. Eu acho que a ficção me ajuda a olhar com olhos mais encantados para aquilo que o Senhor criou. E é nesse encantamento que a gente encerra esse episódio de hoje. Comenta aí nas redes sociais, compartilha esse episódio. Pede aí, se você quiser uma parte 2, a gente traz Rebeca de novo lá de Pedras de Fogo. Com lá certeza. Ela vem de novo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até o próximo episódio da Vai Podcast. Até mais.